Então, boa noite a todos. Nós vamos tecer uns comentários, na verdade, né, a respeito do capítulo Os 500 da Galileia, do livro Boa Nova. É uma obra extraordinária. Todos aqui têm acompanhado os estudos, já leram a obra, não? Excelente. Sabem, então, que elas são histórias, né, folclóricas, aqui entre aspas, né, mas são histórias do plano espiritual que foram trazidas para o plano físico, né, a fim de que a gente conheça os bastidores do Evangelho, né, aquilo que não ficou registrado nos textos. Aqui, no Boa Nova, o Chico traz para a gente toda esta experiência, toda essa vivência, todas essas histórias no plano espiritual para o nosso conhecimento a respeito de uma série de atividades, né, que aconteceram permeando as histórias do Evangelho, né? Humberto Campos, como um grande escritor, né, soube bem contar essas histórias para todos nós. E uma delas são essas aqui dos 500 da Galileia. Só que antes da gente começar a falar do texto em si, né, de que se trata essa história, ou quem são esses 500, vamos fazer algumas reflexões a respeito da obra. Este capítulo em especial, né, é interessante que seja o último a ser estudado, ele está diretamente relacionado ao nosso papel enquanto cristãos, na casa espírita e principalmente fora da casa espírita, né? Porque, na verdade, a primeira consideração que a gente precisa fazer e entender, né, é o que representa o cristianismo em nossas vidas e o que é ser cristão dentro desse contexto, né? O que representa o templo espírita e os trabalhos realizados fora da casa espírita. Então a gente vê que, né, foi anunciado no início do estudo aqui uma campanha de Natal, né? Então a casa espírita, assim como os demais templos religiosos, desenvolvem uma série de atividades que venham, digamos assim, estimular em nós estas ações beneméritas, não é? Que muitas vezes dizem respeito àquilo que o próprio Cristo nos ensinava, que é o amor ao próximo, né? A caridade, o auxílio. Mas uma coisa que é fundamental para a nossa percepção é que o que a gente faz aqui na casa espírita é justamente um treino destas ações, né? É lamentável que hoje estejamos ainda na Terra, depois de 2000 anos, ainda recalcitrante das lições de Jesus, né? Eu estava num simpósio no sábado passado, e aí eu vi um padre, né, falando sobre uma agenda, Agenda 2033. E aí a gente sabe de umas perspectivas complicadas que instituições globalistas, né, tentam impor à nossa humanidade por um outro tipo de agenda. E eu pensei, a 33, né, que a Agenda 2033 é essa. E ele colocou assim: nós temos nos preparado tanto para tantas coisas e tantas perspectivas, mas ainda não nos preparamos para o aniversário de 2000 anos de Jesus, o 2033. 2033, farão 2000 anos. Em geral, né, a gente sabe que essa questão de data é uma coisa muito complicada, mas já que nós temos um calendário, né, 2033 farão 2000 anos que Jesus esteve aqui e nos legou uma mensagem, inclusive, que há milênios anterior, né, a gente também já teve um certo contato com ela, pelos profetas, pelos missionários, né, e a gente sabe que desde o início da nossa civilização, a mensagem das leis divinas vem sendo implementadas na Terra
para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, né? Tanto daqueles degredados, né, de capela, que vieram contribuir com as missões da evolução no nosso planeta, quanto aqueles que aqui nascemos, né? Enfim, todos nós envolvidos em uma e outra fase da evolução, estivemos em contato com essas lições do Evangelho. E veio depois, né, a justiça de Moisés, refinando muito esta perspectiva da lei, né? E é tão interessante que às vezes nem isso a gente entende, nem Moisés a gente entendeu ainda, né? E a lei de Moisés, a lei de justiça, é uma lei tão bela, porque às vezes quando a gente pensa na perspectiva do amor de Jesus, né? É incomensurável o avanço desta mensagem crística, né? Mas já em Moisés, a lição do olho por olho, dente por dente, é uma coisa tão sublime, e nós até hoje não entendemos isso. Não entendemos isso, né? Não sei se vocês conseguem perceber, alguém assim, já viu, com criança, adolescente, vou até eximir-nos da proposta, né? Mas quando crianças e adolescentes brigam, né, ou interagem, já viu quando alguém empurra outro, o revide é sempre muito maior. É muito maior, não é? Alguém dá um tapa no outro, dá um soco no outro. Alguém fala, você não... Às vezes uma palavra simples, né? Ai, o cabelo tá assim, o seu vestido tá... Você já, você também... A gente... O nosso impulso de revide é muito mais intenso. E Jesus falou assim, não, pera lá. Tudo bem, né, por enquanto, né? Mas olha, olho por olho, dente por dente. E até hoje a gente não consegue lidar com isso, né? Os nossos impulsos são sempre mais intensos para agredir, para revidar, né? Infelizmente. Mas assim, né? Além dessa questão de Moisés, que ainda nem foi compreendida, haja visto então o Evangelho de Jesus, né? E felizmente, hoje a doutrina espírita, né, ela é uma luz que vem nos ampliar a visão para o que realmente significa, né, o amor e a revolução, não vou dizer revolução, mas assim, a evolução desta perspectiva divina. Não nas nossas práticas religiosas, né? Ou filosóficas, ou científicas, mas sobretudo na mente e no coração, tá? Então, a gente tem que perceber que existe uma diferença grande, até passar aqui, uma diferença grande entre o que representa o templo e a nossa real oficina de trabalho, não é? Onde é a nossa real oficina de trabalho? Quando a gente fala assim, gente, aquele, né, que puder trazer alguma coisa para a cesta das nossas famílias assistidas, né? Se não puder muito, um pouquinho ali, ou uma quantidade qualquer, a gente pede o mínimo, né? O exercício é pelo mínimo. Mas é um exercício para quê? Para que no nosso lar, no nosso trabalho, no trânsito, no dia a dia, a gente consiga naturalizar o processo da caridade, o processo da doação, não é? Porque uma coisa é aquilo que a gente aprende no templo, a outra coisa é o trabalho diário que nos exige a manifestação natural da vontade do Cristo, né? Do Evangelho de Jesus. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa é que todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino, que é um complemento do de cima, né? Ou seja, seja onde eu estiver, né? Devo, né, considerar uma opção de trabalho com Jesus, né? A gente tinha esse lema no encontro de carnaval que a gente participava, né, da Comeb, mas é isso, é uma opção de trabalho com Jesus a todo momento. Então, é interessante a gente compreender que o cristianismo, né, e Jesus, ele precisa ser
a constância do nosso ser, seja onde for, não é? Eu sou profissionalmente professor, né? A minha função é ensinar, e eu ensino, não é? Professor não educa. Educação e ensino são coisas diferentes, né? Educação cabe à família, é algo que é pessoal, né? Que é uma fala ao ser. Mas, como professor, eu também posso educar, não é? Como vendedor, a gente também pode educar. Como faxineiro, a gente pode educar. Como advogado, a gente pode educar, não é? Então, na profissão, na família, como pai, eu tenho que ser educador. Como filho, também eu posso ser educador. Como marido, como amigo, não é? Em todos os lugares da vida, encontramos oportunidades sagradas para o serviço cristão, né? É fundamental isso. E por que essas duas considerações iniciais aqui, antes de falarmos especificamente aos 500 da Galileia? Porque isso aqui, ó, líder religioso, né? Converter-se ou ligar-se a uma religião. Então, quando a gente pensa nesta liderança, e quando a gente fala em liderança, a gente pensa assim em Jesus, né? Quando você fala assim, Jesus, né? Ou Cristo, a gente sempre pensa esta figura como aquela figura que vai nos remeter a uma postura, a um movimento, a uma perspectiva religiosa, né? E assim, e quando eu falo a gente, não vou dizer a gente só espírita, né? Se alguém fala Jesus, ou vai procurar Jesus, ou se é qualquer religião ou crente, olha, busque Jesus, a gente pensa, nossa, eu tenho que me converter, né? Tenho que participar de uma religião, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas sempre ligado a essa questão da religiosidade. E isso trouxe para a nossa história humana problemas muito graves, tá? E aí, além dessas reflexões iniciais aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre esses empecilhos aqui. Houve um projeto de deturpação do cristianismo e escravização das consciências. Não podemos negar, né? Não sei se vocês sabem, mas a espiritualidade, depois da saída de Jesus aqui do plano físico, terreno, ele coordenou inúmeros processos, né, de redenção para a nossa humanidade. Até mesmo a partir de Roma, né, não sei se vocês sabem, mas Roma foi um projeto espiritual. Era um projeto de uma única nação, né? Haja vista aí as facilidades e as condições que Roma teve de expandir o seu império, né? Mas aí o que aconteceu nas trevas, os movimentos, né? Houve sempre aquela necessidade de toda a cultura, toda a beleza, ficava tudo lá em Roma, tudo na Itália, né? O império se expandia, mas a cultura, a beleza, as artes não ia junto, né? Ficava centrado no lugar. E aí veio a questão do poder, da vaidade, e aí, o projeto mudou, né? Napoleão também tinha um projeto que foi reinventado, né, reestruturado pela espiritualidade. A Idade Média também foi um projeto, né, depois de toda aquela confusão, de todas as dificuldades que a intelectualidade, a filosofia grega e todos aqueles movimentos, né, científicos e filosóficos tinham promovido a Terra. E aí, redundando apenas em destruições e guerras e invasão, o que aconteceu? Foi uma necessidade espiritual dos homens voltarem à simplicidade, à natureza, ao campo, não é? Então, todo esse movimento que a Idade Média proporcionou à humanidade, vamos falar aqui da primeira fase, né, acho que a gente chama de Alta Idade Média, que ela proporcionou à nossa humanidade, foi inclusive muito grandioso, né? Tem-se uma
perspectiva de demonizar a Idade Média, mas ela teve um papel muito importante, muito relevante para a história da humanidade. Se não fosse isso, né, nós não teríamos cristianizado inúmeros bárbaros e violentos no Ocidente, né? Mas, obviamente, com a Igreja, quando a Igreja ela assume o papel do Estado, né? E aí já na Baixa Idade Média, com o poder dos papas, etc., o que acontece? O projeto também se desvirtua, né? Com as cruzadas, com as perseguições. E aqui vale lembrar, né? Parece que estou divagando, mas não estou não, viu, gente? Mas aí vamos entrando aqui, olha, parece lembrar, né? O que acontece? Quando esse período difícil para a história da humanidade se implementa na Terra, né, começa a se matar em nome de Jesus, né, torturar em nome de Jesus e perseguir em nome dele. Inúmeras criaturas, né? A gente sabe que nada é em vão, né, que a espiritualidade tem todo um movimento ali, mas mesmo que de forma retórica, e eu quero dizer o seguinte, mesmo que não haja hoje espíritos vinculados diretamente àquelas perseguições e torturas, mas por meio de todo um discurso, né, e por todos os movimentos que a história faz, porque o grande problema disso tudo foi o quê? Não foi o catolicismo e a vinculação da Igreja com o Estado, com Roma, que recebeu, né, os créditos por todas essas barbáries. Foi o cristianismo, foi Jesus, né? E há criaturas que só de você falar Jesus, elas se sentem terrorizadas. Hoje, a gente fica olhando hoje assim, né? Essa perseguição, né? Essa cristofobia. Tem pessoas que não podem ouvir falar de Jesus. Hoje, principalmente, assim, cada hora a gente vê aí na internet, né? Dependendo da postura ideológica que se tem, o pavor que criaturas têm com relação a Jesus. Muito provavelmente advindas desse tempo, dessa história, em que, em nome dele, homens torturaram, mataram e perseguiram, né? Então, a gente tem que entender isso aqui, que essas dificuldades que muito tempo a própria citação do nome de Jesus é algo que faz parte da nossa história e que nós estamos hoje, muitas vezes, dentro do próprio Espiritismo, buscando resgatar, porque causamos isso aqui muitas vezes em demasiadas criaturas, não é? Afastamos de Deus e de Jesus muitas e muitas almas. E cabe a nós agora, né, esse exercício do resgate, da divulgação, da cristianização do mundo. E aí é que a gente vai entrar nessa perspectiva aqui dos 500 da Galileia, que também são, né, para quem lê o capítulo sabe da missão deles, né, enfim, mas que também é a nossa missão hoje no planeta, né? Resgatar essas almas, difundir o Evangelho, né? Por meio, obviamente, de inúmeras dores e martírios. Na verdade, também, a gente sabe, né, que olhamos para a humanidade hoje e vemos guerras, rumores de guerras, né? Destruições, tragédias, né? Dificuldades, dores, perseguições a cristãos, ao próprio cristianismo, a ideia das morais, das tradições judaico-cristã, né? E aí a gente pensa assim, né? Nada disso. Quem é cristão já está cansado de ouvir isso, não é? E não falo só no Apocalipse de João, não é? Eu falo das nossas relações com o próprio Evangelho. Tudo que estamos vivendo hoje, nesse final de tempos, que estamos em um processo de transição, né, é justamente o que já nos foi anunciado, né? E todo aquele, digamos, aquele sermão de Jesus ali aos 500 da Galileia reflete tudo isso, que não será fácil esse trabalho. É um trabalho que vai nos exigir muitas dores, muitas dificuldades, mas que também receberá o amparo do próprio Cristo, de toda a espiritualidade que busca redimir a criatura humana. Mas, obviamente, nesses tempos de colheita,
né, de separação do joio e do trigo, não tem como a gente, digamos assim, postergar mais. Ou seja, se a gente tinha tempos e possibilidades, né, de errar e voltar, errar e voltar, errar e voltar, as oportunidades estão se acabando, né? Aqueles mais difíceis espíritos ali, né, vinculados a esse período mesmo da Idade Média, né, tantos inquisidores, padres, senhores feudais, né, que tinham aquelas dificuldades todas, quando o projeto de Brasil, Coração do Mundo, né, deu ali um probleminha, né, na sua concepção, que era para termos ali as raças, né, portuguesa, indígena e africana, juntas ali num processo de formação e instauração dessa pátria do Evangelho, e aí aconteceu a escravidão. Foi nesse momento em que Jesus, momento complicado e dificílimo, né, mas vão trazer lá esses espíritos, né, para poder terem as suas últimas oportunidades, porque se não for isso, né, não terá outra. E sobre o emblema de Deus, Jesus e caridade, né, esses espíritos foram chamados a esses dolorosos resgates, assim como outros tantos nas guerras, né, que vieram da primeira e da segunda, e outros tantos desafios que estamos vivendo agora, de mais guerras e dificuldades, mas chega um momento em que as últimas oportunidades estão sendo dadas, e a Terra não está mais, né, no momento de que outras oportunidades virão. As últimas estão sendo dadas, e cabe a nós, nesses momentos difíceis, seguirmos firmes e fiéis neste propósito, né? E dentro desta perspectiva, a gente vai buscar aqui duas grandes concepções, tá? Essas duas aí. Aliás, três, né? Três perspectivas. Eu tinha colocado duas, porque eu coloquei a segunda e a terceira, elas estão ali conectadas, né? Depois no planejamento aqui da apresentação eu dividi em três, mas eu não mudei lá em cima. Mas vamos ver aqui, ó. Primeiro, qual a proposta de Jesus? Precisamos entender isso, né? Precisamos entender qual foi a proposta dele, né? Até para a gente entender aquilo que a gente falou antes, sobre essa postura nossa, né, de espíritas dentro de casa espírita, espírita fora de casa espírita, católico dentro da igreja, católico fora da igreja, protestante, né, cristãos, como é que eles se denominam? Evangélicos, né? Evangélicos dentro do templo e fora. Ou seja, essa divisão que a gente faz das coisas, né? Essa era a proposta de Jesus mesmo, porque nem igreja tinha. Onde a mensagem do Cristo era levada às criaturas? À época de Jesus. Nas ruas, né? Nos montes, na casa de Pedro, se reuniam ali, não é? Todo lugar era santo, lembra lá? Todo lugar é sagrado. Não tinha, e aí a gente começou a fazer esse movimento na nossa história evolutiva de localizar as práticas religiosas. Então, era isso a proposta de Jesus. E aí as duas aqui, né, que seria uma só, mas assim, então, qual a minha função na Terra? E se me considero cristão, o que devo fazer? Tá? Então, sim, Jesus tem uma proposta. Vamos saber qual é essa proposta. E uma vez eu me considerando como cristão, o que eu devo fazer? Ou seja, qual a minha função na Terra? Não é? O que é essa perspectiva? E aí a gente se volta lá, né, aos 500 da Galileia, né? Primeiro, que relativamente a esse efetivo aí, né, desses 500, não há referência evangélica sobre eles, tá? Tem uma passagem, eu não me lembro. Ixi, meu celular está guardado. Em Atos está ali, em Atos eles falam que estavam lá com outros 500, né? Ele fala um número assim. Eu deixei no meu celular, eu desliguei e guardei. Tá, não, mas tá bom, isso aqui era só citação mesmo, né? Porque assim, não tem uma citação explícita desses 500 da Galileia, mas em Atos tem umas citações, né,
sutis ali, além de algumas alusões também, né, nesse processo de cooperação com os trabalhos do Evangelho na Terra, até que se chegasse a esses 500. Então, do zero, digamos, vamos falar numericamente falando, né? Do 0 aos 500, o Evangelho nos dá algumas dicas, tá? Nos dá algumas informações para percebermos isso aí. Então, voltando àquela pergunta, né? Qual que é o nosso trabalho? Qual que é a nossa função aqui na Terra? Em linhas gerais, vocês conseguem dizer isso? Assim, aqui não tem certo e errado não, né, gente? Só para reflexão, né? Consegue imaginar assim, qual que seria essa nossa missão aqui na Terra? Assim, qual que seria a missão de Jesus, né? Bom, vamos até ser bem objetivos nessa questão aí. Qual que foi a missão de Jesus? Trazer complementar a lei divina aos homens, trazer aos homens esta lei de amor, né? Colocando aí, né, para a nossa humanidade um marco diferencial frente às leis de Jesus. Sabemos também que há dentro dessa missão de Jesus aí uma outra perspectiva, né? Porque quando os exilados de Capela saíram, né, daquela constelação para serem exilados, né, Jesus fez uma promessa que viria pessoalmente, né, relembrar, acolher aquele povo. E as raças que vieram sabendo disso, né? Das 5 raças, né, a judaica recebeu-o porque era mais preparada, sobretudo com relação à questão do Deus único, né? Então ele veio para esse povo da casa de Israel, né? Lembra daquela passagem que a mulher veio pedir auxílio a Jesus? Disse, olha, desculpa, mas a minha missão é outra aqui, ó. Eu vim para o povo da casa de Israel. Aí ela vira para ele e fala, né? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele se surpreende, né? Com ela, né? Olha, bem-aventuradas és, e atende a mulher. Então, assim, só para exemplificar que realmente a missão dele, né? Além de trazer a todo o planeta esta mensagem de amor e estrutura, né, das visões divinas para a evolução do ser, ele também veio nesse resgate, nesse acolhimento desses povos, né, degredados. Ok, mas enfim, essa é a missão de Jesus. Mais uma vez aí, nós, né, cristãos, né, ditos aí nós, cristãos na Terra, qual seria a nossa missão? Alguém se arrisca? Oi? Ótimo, mas a gente vai procurar se melhorar para quê? Para ser feliz. E como é que se dá essa felicidade? Vamos só assim, pegar um exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, uma mãe ou um pai, né? Foi uma pessoa que seguiu os preceitos de Jesus e que fez o seu possível na Terra, né? Sabemos que a felicidade não é desse mundo, mas dentro das possibilidades foi uma pessoa feliz e que conseguiu alcançar, né, essa perspectiva e misericórdia divina. E aí, quando ela olha para trás, vê o seu filho que não atingiu esse objetivo e está lá, né, imerso nas trevas da dor e do sofrimento. Mesmo ela procurando a sua melhoria, a sua felicidade, conseguiria ser feliz? Por quê? Porque a nossa felicidade, e vocês estão corretos nisso, o autoaprimoramento, né, a busca da nossa felicidade, para quê? Para sermos estes multiplicadores de Jesus, levar ao mundo a nossa mesma felicidade, a nossa mesma melhoria. Porque nós nos melhoramos para quê? Para melhorar o mundo ao nosso redor. Nós nos tornamos felizes para quê? Para tornar feliz
as pessoas que convivem conosco, não é? Não é um esforço pessoal, individual. Então, o trabalho de divulgação do cristianismo é a base de todos os cristãos, não é? Claro que, se nós estamos falando de cristão, é porque começou com um processo, não é? Começou com um processo de melhoria, assim como a espiritualidade coloca ali, né, do verdadeiro espírita, né, que faz esse movimento em busca da perfeição, da melhoria, né, de domar as más inclinações. Esse é o nosso dever enquanto cristãos, né? Esse dever pessoal aí. Mas a nossa ação primeira é no trabalho de divulgação do cristianismo. Lembrando desde os movimentos aqui, ó, das catacumbas, né? E depois das perseguições e todos aqueles processos ali, até os nossos encontros, né? Livres e tranquilos em instituições religiosas. Mas é interessante que quando a gente fala de trabalho, né? Trabalho de divulgação do cristianismo, qual seria? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui neste momento, né, poderia ser um tipo de trabalho de divulgação do cristianismo, mas não é o verdadeiro trabalho. O meu trabalho de divulgação do cristianismo não está aqui na frente falando de Jesus. Por quê? Porque é quando eu faço, não é isso que Jesus prometeu? Aquele que faz a vontade do Pai? Não é? Lembra da passagem? Senhor, quando que eu te visitei? Quando eu te dei que comer? Quando eu te visitei? Quando estava preso? Se você fizer o que você fizer ao meu semelhante, é a mim que está fazendo. Então, ou seja, quando eu estiver fazendo isso aos meus irmãos, no meu trabalho, no trânsito, na sociedade, dentro do ônibus, né, com os meus parentes, com os meus amigos, aí sim eu estou realizando o trabalho da divulgação do cristianismo, né? Porque é esse o verdadeiro trabalho. Aqui nós estamos num trabalho de aprendizado. Eu estou aqui num trabalho de aprendizado. Eu falo, mas eu também estudo e aprendo. Mas aqui ainda nós estamos numa perspectiva intelectual, né? Numa perspectiva teórica, tanto no falar quanto no ouvir. Mas este trabalho é ação, não é? Claro que a fala também é uma ação, né? Ajuda também. Mas na nossa praxe que a gente vai fazer isso. E é interessante que esse trabalho de Jesus, né, quando veio aqui na Terra, ele se desenvolve primeiramente com 12 pessoas, né? Eu não vou me ater muito aos apóstolos, não, porque quando a gente fala de trabalho cristão e de Jesus, a gente se remete primeiramente, né, aos 12. Eu coloquei apóstolos ali, né, mas dentro da perspectiva futura, mas todo mundo sabe essa distinção aqui. Eu não vou falar disso aqui não, porque o nosso tempo, diferença entre discípulo e apóstolo, né, início e término, não vamos falar nisso aqui não, nem dos 12 não. Mas é nesse trabalho aqui de divulgação do evangelho em si, né. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ele começou de maneira individual. Jesus. Vocês se lembram quando foi a primeira vez que ele encontrou com os discípulos? Vocês sabem com quantos ele encontra pela primeira vez? Com 3. Na pesca maravilhosa. Lembra? Na pesca maravilhosa. Ele conta com Pedro, Tiago. E é interessante que, se vocês lembrarem dessa passagem, né? Vocês lembram todo mundo? Não. Ele chega em frente ao lago, né? De Genezaré ali, ou Mar da Galileia, porque parecia que é mar, né? Então, o Mar da Galileia, lago de Genezaré, tudo a mesma coisa. Ele chega ali, aí tá lá o pessoal limpando as redes e tal, ele sobe no barco, depois fala para ele, vai ao mar alto e lança aí as redes. Senhor,
já passou a época da pesca, mas em seu nome lançarei, enche o barco de peixe, certo, né? Mas o interessante não é isso. O interessante é que quando Jesus chega ali, quem vinha atrás dele? Uma multidão. Ele já era conhecido, ele já pregava o evangelho, ele já ensinava, ele já lidava com as pessoas. Quando ele chega ali, havia uma multidão. Tanto é que a multidão avançava e ele precisou fazer o quê? Subir no barco de Pedro. Né? Ele sobe no barco para falar à multidão. Né? Ele sobe no barco, afasta um pouquinho, fala à multidão. Depois que a multidão vai, aí ele faz aquele trabalho, né? Vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem, e começa com o seu trabalho apostólico ali. Mas o trabalho começou por ele individualmente, né? E aí depois se expandiu com os 12, né, apóstolos. E aí vai aqui uma continha, né, só para efeito de curiosidade, está pequenininho, não sei se está dando para ver, né? Então, olha, inicia-se sozinho pelo próprio Cristo, depois chama 12 discípulos para o seu trabalho enquanto encarnado, dividindo-os em 6 duplas, solicitando-lhes chamar mais 12. Depois ele coloca as 6 duplas, né, e divide cada um por uma região para angariar mais 12, né? E aí você tem 6 vezes 12 que dá 72, ou 70, né? Porque às vezes um achou 12, achou 11, outro achou 10, enfim, né? Mas na referência católica a gente tem 72, exatamente a continha, e na protestante 70. Mas isso aí, né, é um números, né, e tal. E depois da crucificação, aqui em Lucas, né, em capítulo 10, quando ele, além dos 12 apóstolos, né, para quem ele aparece, ele chama mais 72, né, e manda de 2 em 2 para cada comunidade a fim de trazer mais 12. Olha só a questão dos 12 aí, né? Então ele vem com os 12, depois vem com os outros 72, divide em 36, né, em 36 duplas, pedindo para chamar mais 12. E se a gente faz uma continha, né, 12 mais 72, mais os 36 vezes 12, dão exatamente, aproximadamente os 500 da Galileia, né? Essa, digamos assim, seria a continha, né, desses 500 que ali estavam, né, já futuramente, porque, na verdade, o que acontece? Depois do seu desencarne, né, verifica-se que ele havia sumido lá da catacumba e tal, aí ele promete que iria aparecer novamente na Galileia, os 12 o veem ali e tal, mostra as chagas, e ascende aos céus, ok. Mas aí o que acontece? Vem todo esse momento pós-desencarne de Jesus, né? Que é aquele momento em que as pessoas começam a... Bom, primeiro, temos que começar a viver, voltar às nossas vidas, voltar para Jerusalém, né? A pescaria, as coisas, né, que espalharam todo mundo, com a morte e tudo, e voltaram, todos eles, né? E por que voltaram para ali? Porque era ali que Jesus estava, quando encarnado, né? E eles iam para a casa de Pedro e conversavam ali, relembravam as suas histórias, iam para o monte, né? E relembravam das histórias de Jesus. E nesse movimento todo, né, a gente percebe como que foi interessante esta vivência, né? Essa transformação do pensamento e do sentimento daquelas pessoas. Porque neste momento aqui já não eram só judeus, né? Eram romanos, eram tudo, porque assim, até mesmo por conta dessa perspectiva divina do projeto Roma, né? Qual que era aí? Por que o cristianismo também se espalhou muito rapidamente? Por conta disso, né? Ou seja, houve uma facilidade para percorrer as cidades do Império, né? Hoje a gente tem essa dificuldade dos passaportes, né? Na época não precisava, era tudo Império Romano.
Então eles iam para as cidades e Paulo fez o seu trabalho aos gentios, né? E foi fazendo ali aquele trabalho mesmo, né? De chamada, de divulgação da Boa Nova aos demais corações, né? Dos gentios. Então, esse evangelho é compartilhado alegremente, né? Todos sentiam saudades de Jesus, né? E aí, o Haroldo Dutra, ele fala muito disso, né? De como que era essa vivência, ou como deveria ser essa vivência dos apóstolos, das pessoas e daquele povo todo ali com o próprio Jesus. Principalmente porque não tinha isso, né? As pessoas não viviam as suas vidas e no dia tal, no horário tal, né, iam para uma casa, para um lugar para Jesus ficar pregando. Não era assim. Nós transformamos a religião nesta perspectiva, mas não era assim, né? Ele visitava as pessoas, pescava com eles, almoçava com eles, caminhavam, né? Então, você imagina... E olha que o seguinte, o povo hebreu já tinha uma história muito grande com relação aos profetas, aos grandes profetas, né? Que até mesmo por conta, e os seus grandes reis, né? Reis e profetas, que eram criaturas que tiveram seu valor, né? Mas que estavam lá, naquele lugar ali de profeta e de rei. Jesus, pela sua grandiosidade, por tudo que ele representava, foi o primeiro que esteve com as pessoas, né? Você imagina, hoje seria a mesma coisa que um rei, que um presidente, ou que um chefe. Imagina um chefe de uma empresa, de uma multinacional, né? Você lá, fazendo o seu trabalho, ele está ali, entra ali junto com você, realiza aquela tarefa junto com você, né? Está dentro do seu local de trabalho, do seu convívio diário. E era assim Jesus. Então, quando ele partiu, e aquelas pessoas estavam ali pescando, olha, e lembrava dele, né? Não sei se vocês lerem ali o capítulo, os 500 da Galileia, tem uma série de relatos, né? Você está pescando, olha, ele estava aqui pescando comigo, ele limpou a rede comigo, ele sentava aqui, a Marta estava do meu lado, ele me ensinava isso, ele caminhava, visitava a minha casa, hoje eu estarei contigo. Oi? Isso, né? Então tem várias histórias ali em que Jesus estava com aquelas pessoas. E essa saudade, porque não era só essa questão religiosa, percebem? O grande profeta, aquele, era o amigo. Tanto é que quando ele fala e ele aparece, a primeira palavra é meus discípulos, meus seguidores. Qual era? Amados. 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 E é impressionante como que aquelas pessoas reunidas ali, porque assim, imagina, aí eles iam lá para os montes, né, das Oliveiras, Jerusalém ali perto do lago, e aí chegava lá, encontrava João, encontrava Pedro, encontrava um outro, encontrava Maria, e começavam as histórias, e começavam a relembrar Jesus, e muito, acredito eu, né, magneticamente, ou intuitivamente, ou mediunicamente, começaram assim, ele vai voltar. Eu sinto ele, que ele ainda vem despedir-se de nós mais uma vez. Ele virá. E aí começou, o capítulo, ele até fala, deixa eu ver aqui, literalmente, falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se, né? Então, eles começaram intuitivamente, mediunicamente, neste processo, né? Então, primeiro, aqui, né, já colocamos essa questão aqui, né, das rememorações das histórias e tudo mais, né? E essa sensibilidade aqui, né, mediúnica, eu li o texto, deixa eu colocar dele aqui, nesta perspectiva de que o mestre voltaria, né? E esta volta é uma coisa que nos cabe muito refletir, porque as religiões falam muito disso, né? As religiões que eu digo assim, cristãs, né?
Os evangélicos falam muito da volta dele física, que ele virá. Os católicos também, finais dos tempos. Por que isso? Porque, na verdade, em vários textos, isso também está explícito. E com os olhos, e é uma visão mesmo, né? E é uma visão. E eu não sei se vocês se lembram da fala de Jesus lá no texto, né? Eu separei umas partes para ler aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas assim, nestas falas de Jesus, ele aparece, todos veem Jesus. E aí o que o Humberto de Campos transcreve aqui para a gente, né? Que estas falas não eram ouvidas fisicamente. Cada um as sentia no íntimo. Lembram disso? Eles falam aqui, ó. Eu não sei onde é que está, não marquei, mas enfim. Ele depois vocês lendo com cuidado, vão perceber isso. Ele fala que eles não sentiam isso, eles não ouviam isso fisicamente, era intimamente. Então, eu imagino que esse retorno de Jesus irá acontecer fisicamente, a terra irá vê-lo, literalmente, como se fosse uma imagem holográfica. Estamos cansados de ver essas relações aqui nos próprios mundos espirituais, das obras de André Luiz, né? Quantas imagens holográficas aparecem para inúmeras pessoas, não é? Então, certamente irão ver. 192, né? Amados. Eis que retorno do meu Pai. Tá. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Parece sutil, né? Mas ele não ouviu. Isso não foi uma manifestação mediúnica em que todos ouviram. Todos ouviram e escutaram, mas intimamente. Na acústica da alma, né? E é o que a gente percebe que provavelmente vai acontecer. Na verdade, assim, cabe aqui inúmeras reflexões, né, nossas, porque a gente sempre fica pensando nessa coisa metafórica, ele virá nas nossas mentes, nos nossos corações. Não é isso que está prometido, né? Mas também não é aquela aparição de cavalos no céu no fogo, né? Também não é isso. Mas a gente entende que ele falará à nossa alma intimamente, que nós o veremos e ele falará no nosso íntimo, todos da terra, todos. E é ele que vai anunciar a nova aurora, a regeneração, né? No nosso foro íntimo. Belíssimo, né? Essas promessas aí de Jesus. A fala dele é permeada de uma série de informações das dificuldades, das dores, porque iremos passar, né? Então, assim, tem trechos aqui, né, no final, vou só ler a parte final, que ele fala assim: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. O tempo inteiro ele fala nesse discurso das dores, das dificuldades, né, dos enfrentados, das cruzes. Ele fala isso tudo, né? Mas que em todos os momentos de dores e de apreensões, ele estaria presente, né? Entretanto, nada temais, sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos que vencer o mal. Ide ao mundo, onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Esta é a nossa missão, né? Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo, que daí para frente, por vários milênios e anos, né, reencarnaram, e estamos aqui até hoje, nesse trabalho missionário de levar a mensagem de Jesus, né, da evangelização ao mundo. Então foi assim que, representando o fermento renovador do mundo,
Eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta. Religiosos e políticos, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. E a gente sabe, como eu falei lá dos empecilhos, lembra dos projetos nas trevas? Quando, né, em quantas vezes nessas propostas aqui as trevas agiram? E têm agido nos seus grandes líderes de algumas religiões, né? Mascarando esses grandes representantes aqui na Terra, hoje, inclusive, com ideologias materialistas, com ideologias que não se adequam à proposta cristã, né? Com o poder, com o luxo, com o dinheiro, com as glórias dos homens. E quantos não têm entrado aqui? Não é? Para quem leu o livro A Caminho da Luz, não sei se vocês conhecem, recomendo muitíssimo, e ele vai tratar dessa história da nossa humanidade. Ele fala aí, né? Vieram papas terríveis e tal, aí a espiritualidade coloca um ali para apaziguar, para trazer um espírito novo, depois vem outro. É sempre esse movimento, né? É sempre essa luta. Você traz grandes figuras aqui e as trevas vêm. Por que vêm? Porque somos recalcitrantes, não é? Somos. Quando Moisés libertou os judeus, fisicamente, nem assim aprenderam. E precisaram várias e várias vezes cair em cativeiro, até a última, né? Com os romanos, e ainda esperando de novo fisicamente. Não, quero um libertador aqui, o Salvador. Salvador, mas Salvador de quê? Não basta mais, né? Agora a perspectiva é outra, é espiritual, né? Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho à corrente da redenção os espíritos mais empedernidos. Agiram como instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Então vem um convite para que realmente façamos parte dessa caravana, né? Fermentos, a renovação na mente e no coração na terra dos homens. Esta é a nossa proposta, esta foi a proposta dos 500, segue sendo a nossa proposta hoje, porque dentro daquela sominha lá, né, saiu do 1 para o 12, para os 400 e tantos, 70 e tantos, depois 500, né? Os 500 se dividiram para mais, multiplicaram, e hoje estamos aqui até hoje, né? Buscando multiplicar as ações do Cristo como fermentos de renovação, não apenas religiosa, mas na mente e no coração dos homens na terra. Então, muito obrigado, agradeço aí, desculpa o pequeno atraso, né? E que Deus nos abençoe aí sempre.